pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai abordar as operações de soma e subtração de frações. Tá? Em dois tipos: as frações com o mesmo denominador e as frações com denominadores diferentes. Tá? Então a gente vai iniciar aqui a nossa explanação em frações com o mesmo denominador. Tá bom? Então eu iniciei aqui o exemplo com a soma da fração 3/4 mais a fração 2/4. Tá bom? Então, como é que eu consigo somar estas duas frações? Eu apenas repito o denominador das duas, pois as duas têm o mesmo denominador. Eu repito aqui o 4, certo? E somo apenas os numeradores. Então, 3 mais 2 estão eles aqui, tá? Então, 3 mais 2 me dá um total de 5 e eu também repito o denominador, tá certo? Então, na soma, eu apenas repito o denominador e somo os dois numeradores, tá? A mesma coisa aqui no exemplo abaixo, tá bom? Eu tenho aqui 6/8 mais 3/8. Repito o denominador, que é o mesmo, e somo os meus dois numeradores. Então, 6 mais 3 está aqui, que me dá um total de 9. Tá? Então, a minha fração aqui após a soma é de 9/8. Tá? Aqui no meu terceiro exemplo, eu estou fazendo uma subtração. Tá? Como o denominador é o mesmo, o raciocínio vai ser o mesmo também, certo? Eu vou repetir o denominador, que é igual nas duas primeiras frações, e fazer a subtração dos dois numeradores de cada fração, tá bom? Então, 8 menos 5 me dá aqui um total de 3/12. Ok? Na fração abaixo, né, no exemplo abaixo, eu continuo com o mesmo denominador e vou fazer a subtração dos numeradores. 10 menos 3 me dá um total de 7/15. Tá bom? Então, quando as frações tiverem o mesmo denominador, basta a gente repetir este denominador e fazer a operação nos numeradores. Se for uma soma, eu somo os numeradores. Se for uma subtração, é só subtrair os numeradores, tá? Então, as frações com o mesmo denominador é bem simples, certo? A regra é basicamente essa, tá bom? Agora, quando a gente tem denominadores diferentes, o processo é um pouco diferente, certo? Eu não posso basicamente repetir os denominadores porque são valores diferentes, tá? Então, o que é que a gente vai fazer, certo? Existem dois modelos para fazer esta operação, tá bom? Seja na soma ou seja na subtração, tá? Então, vou explicar aqui o primeiro modelo. O primeiro modelo é o seguinte, ó, a gente vai multiplicar os dois denominadores, tá bom? Então, ó, o denominador da minha primeira fração é o 4 e o denominador da minha segunda fração é o 5, tá? Então, vou multiplicar eles dois, ó. 4 vezes 5 é 20, tá bom? Tudo bem. E agora, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o numerador da primeira fração e multiplicar pelo denominador da segunda fração. Então, ó, 3 vezes 5, quanto é 3 vezes 5? É 15. Está aqui o 15. E depois eu vou pegar o numerador da segunda fração e multiplicar pelo denominador da primeira. Ó, 2 vezes 5, vezes 4, desculpa, é igual a 8. Tá bom? Então, soma os numeradores. 15 mais 8 dá 23/20. Tá bom? Então, essa é a fração equivalente da soma desses denominadores diferentes. Tá bom? Esse é o primeiro método de se realizar esta operação, tá? O segundo método, o que é que a gente pode fazer? A gente continua multiplicando os denominadores, certo? 4 vezes 5 dá 20, ok? E o que é que a gente vai fazer agora de diferente?
A gente vai pegar o 20, que foi o resultado da multiplicação. E primeiro, ó, eu vou dividir, tá aqui a setinha, ó. Primeiro eu vou dividir pelo denominador da primeira fração. 20 dividido por 4 dá 5. E depois eu vou multiplicar pelo numerador da primeira fração. Tá? Então, ó, 20 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 3 dá 15. A mesma coisa com a segunda fração. Ó. 20 dividido por 5 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Pronto. Realizei as operações. Agora eu vou apenas o quê? Somar. 15 mais 8 também vai me gerar a fração de 23 vinteavos. Tá bom? Então, o primeiro método é o método onde eu multiplico pelas diagonais. E o segundo método é o método em que eu divido o denominador e multiplico o numerador. Tá bom? Então, cada aluno, né, vai se adequar ao método de maneira diferente, né? Tem uns que se adequam melhor ao primeiro, tem outros que se adequam melhor ao segundo, tá? Mas os dois vão chegar ao mesmo resultado, tudo bem? Aqui embaixo agora eu vou mostrar os mesmos dois métodos, só que com a operação de subtração, tá? Repetindo, ó, 5 quartos menos 3 sextos. Primeira coisa a se fazer, a gente vai multiplicar os nossos denominadores, tá? 4 vezes 6 me dá aqui um total de 24. Primeira coisa a se fazer, ó, pega o numerador da primeira, multiplico pelo denominador da segunda, ó, 5 vezes 6 me dá um total de 30. E 3 vezes 4 me dá um total de 12. Perceba que o operador da subtração, eu apenas repito ele nesse espaço, tá? E aí, ó, como a gente tem o mesmo denominador para as duas, ó, 30 menos 12 me dá um total de 18, né? E aí eu repito o meu denominador, tá? Perceba que os dois são pares, então, ó, a gente ainda percebe que a gente pode simplificar esta fração, tá? Eu simplifiquei diretamente por 6 porque eu estou percebendo que tanto 18 quanto 24 são múltiplos de 6, tá? Então, 18 dividido por 6 dá 3 e 24 dividido por 6 dá 4, tá bom? Então, não é que o 18 sobre 24 estaria errado, mas para tornar esta fração irredutível, a gente divide pelo máximo divisor, tá certo? E o último exemplo aqui, ó, 5 quartos menos 3 sextos também, tá? O mesmo exemplo acima, só que com o nosso segundo método, tá? Multiplico os denominadores, 4 vezes 6 é 24. E o que é que eu faço agora? Eu vou pegar cada denominador de cada fração e vou dividir 24 por ele, tá? Então, ó, 24 dividido por 4 dá 6, e 6 vezes 5 dá 30. Mesma coisa aqui, ó. 24 dividido por 6 dá 4. E 4 vezes 3 me dá um total de 12. Tá? Então, 30 menos 12 dá 18 sobre 24 também. Simplifico por 6 e chegamos no mesmo resultado. Tá bom? Então, isso sempre vai dar certo. Tá? Então, vocês escolhem o melhor método que vocês vão se adequar. Tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, tá? E qualquer dúvida, é só me chamar no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, ou fazer as perguntas aí no comentário que irei responder prontamente, tá bom? Então, até a próxima aula, até mais.